Olá pessoal, aqui quem fala é o Johnny Saito, sou um dos fundadores da minha super loja e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para dar uma dica para você. E a dica é a seguinte: em tempo de crise, a melhor saída pode estar no e-commerce, pode estar em investir no mercado digital. E eu vou dar os motivos, mas antes eu vou falar de alguns fatos. Em 2008, 2009, o país ele sofreu uma crise econômica bem grande, onde muitos chamavam de marolinha e tudo mais. Mas nesse mesmo período, o mercado digital ele teve um crescimento de 30%, então um crescimento considerável aí. No ano passado, em 2015, o faturamento dos e-commerce brasileiros chegaram na casa de 41 bilhões de reais. Esse ano, 2016, estima-se que ele chegue na casa de 44, 45 bilhões. Então, mesmo com a crise, existe uma expectativa de crescimento nesse mercado digital. Sabendo disso, agora eu vou dar umas dicas do porquê investir. E a primeira dica é o custo fixo. Diferente de uma loja física, onde você tem o aluguel, a luz, a água, telefone, internet, entre outros custos mais, no mercado, na loja online não. Na loja online você não tem nem metade desses custos. Então, tudo isso faz com que o seu lucro líquido apareça. Já numa loja física, o seu lucro líquido acaba sendo diluído para pagar todos esses custos e taxas. Além disso, quando você tem uma loja física, você fica muito à mercê das pessoas que passam em frente à sua loja, que se interessam pelo seu produto e entrem para comprar. Você fica muito passivo. Numa loja virtual, você tem é um pouco diferente. Você tem a chance, tem a oportunidade de ir atrás dos seus clientes. Então, como que funciona? Você consegue jogar iscas, trabalhar o marketing para atrair as pessoas que realmente têm interesse no seu produto. Certo? E depois, o cliente entra, muitos entram, navegam e saem. Da mesma forma que muitas pessoas entram em sua loja, especulam, pegam informações do seu produto, cor, tamanho, se cabe, não cabe, e depois acaba saindo. Na loja virtual existe uma vantagem, que é o quê? A gente pode fazer o remarketing. Como que funciona? O cliente ele entra na sua loja, escolhe o produto, navega, mexe, pesquisa, lê todas as informações e sai. A partir do momento que ele saiu, o remarketing vai atrás dele. Você já deve ter se deparado com isso, mas não deve ter prestado atenção. Mas o tempo inteiro, aquele produto começa a te perseguir. Ele vai no Facebook, em blogs, em canais de notícias e tudo mais, o produto vai te perseguindo. Então, esse é o remarketing. Você fica o tempo inteiro lembrando ele que ele visitou aquele produto e que ele pode comprar. Sem falar que você pode dar um desconto para ele aí. Numa loja física, não. O cliente entra, ele experimenta o seu produto, gosta, tudo mais, acha caro ou sei lá qualquer outro motivo e vai embora. De repente, se você começa a dar um desconto, uma promoção na loja e tudo mais, você não tem como avisar aquele cliente, você não consegue informar ele, a menos que você tenha capturado os dados dele, que é muito chato você fazer uma pesquisa aí, fazer o cliente preencher um formulário, isso não tem cabimento. Mas assim, essa é uma grande vantagem de você trabalhar com a loja virtual. Você tem todas essas vantagens. Além disso, você consegue saber quem é o seu público e quem são as pessoas que estão comprando na sua loja. Então você consegue saber sexo, idade, nome, telefone, de onde veio, qual que é a cidade que ele mora. Enfim, você consegue saber uma variedade de informação. Se veio através de um buscador, o que ele digitou no buscador para chegar até a sua loja. Olha que interessante. Então isso é muito valioso. Você consegue trabalhar a sua loja, colocar todas as palavras-chave para que mais pessoas encontrem o seu produto, a sua loja e acessem para comprar. Então você fica muito proativo, você fica muito ativo nessa parte de vendas, é muito interessante. Então assim, sabendo as informações do seu cliente, já é uma ferramenta, já é algo muito valioso, é muito importante você ter esses dados. Se você tivesse isso numa loja física, com certeza facilitaria as vendas aí no dia a dia. Então assim, essa é uma baita de uma vantagem você ter as informações do cliente. Um outro motivo muito importante é saber o custo da loja. Afinal, existem custos, você já deve ter pesquisado, custos que são exorbitantes, custos muito altos, que estão totalmente fora do seu orçamento. Mas também existem outras plataformas que cabem no seu bolso, né? São plataformas que são com custos mais acessíveis, talvez sejam plataformas menores e tudo mais, mas que existe a possibilidade de você trabalhar com elas. Além disso, existem as plataformas no formato SaaS. Essa pode ser uma ótima saída. Por quê?
No formato SaaS, para quem não sabe, é o formato de aluguel. Então você paga mensalmente pelo uso da plataforma. Isso é muito interessante. Além disso, no formato SaaS, as plataformas elas costumam sair imediatamente. Então você entra, contrata o plano e já configura e já sai com a loja. Então basta você configurar lá a forma de pagamento, cadastrar os produtos que você já pode sair vendendo. Isso é muito legal. Em outros formatos você teria que aguardar, desenvolver, aprovar layout e tudo mais. Então levaria aí um certo tempo para você lançar a sua loja virtual. Então essa é uma dica muito importante que de repente pode ser uma ótima saída para você que está querendo criar uma loja virtual. Uma outra dica que é bastante importante antes de você criar a loja virtual, é importante você saber conhecer bem o seu produto, o seu negócio, você saber qual que é o mercado, quem que é o produto, quem que é o cliente que você quer atingir, entendeu? Então, com isso, você tendo todas essas informações, é mais fácil de você escolher a plataforma para ver qual que atende todas as suas necessidades. Tá. Uma próxima dica é o seguinte, estoque. Essa dica é bem bacana e você vai ver como que funciona. Existe, diferente de uma loja física, onde você precisa ter todo o seu estoque no local, precisa ter os produtos na prateleira para que a pessoa entre, ela visualize o seu produto, pegue, experimente, faça, enfim, você precisa ter o produto ali. Uma loja virtual não. Na loja virtual as pessoas já estão satisfeitas com as informações que são colocadas. Então a pessoa entrou, ela viu a cor, viu o produto, viu o preço, ela vê a descrição, as informações. Por exemplo, se for comprar um celular, ela vê qual que é a câmera, a tela, se for roupa, qual que são as medidas. Então, com essas informações, elas são suficientes para a pessoa tomar a decisão de comprar. Com isso, você não precisa necessariamente ter o estoque, certo? Então, como que funciona? Eu vou dar um exemplo aqui de um segmento que seria de artesanatos. Artesanatos é bem interessante. Por quê? Porque as pessoas, elas primeiro compram e depois vendem. Então, como funciona? Seria num formato de encomenda. Então, primeiro a pessoa entra, escolhe o produto, compra. Para o cliente é interessante porque ele fica satisfeito porque parece que é uma coisa exclusiva para ele. E do outro lado, a pessoa recebe o dinheiro, recebe o pedido, tem um tempo para poder produzir e enviar o produto para o cliente. Então é um formato bem bacana sobre encomenda. Tá, mas digamos que você não trabalhe no segmento de artesanatos e tenha lá com roupas ou qualquer outro segmento. Existe também uma prática que é muito comum nos Estados Unidos, mas no Brasil está gatinhando e está ficando bem interessante, que é o quê? Trabalhar com o estoque do fornecedor. Então, se você tem essa possibilidade, vai fundo, que é muito importante, é muito legal. Por quê? Quando você trabalha com o estoque do fornecedor, você não precisa descapitalizar e investir todo o seu dinheiro, por parte dele, comprando mercadoria, comprando e estocando os produtos. Você simplesmente recebe o pedido na loja virtual, notifica o cliente para ele, notifica o fornecedor e para despachar e enviar para o seu cliente, ou para você e você mandar para o cliente, como for. Mas isso faz com que você não tenha um custo com logística, não faz com que você não tenha um custo tão grande, claro, você não tem um custo com armazenagem, você não precisa de um espaço, um lugar para você guardar todos os seus produtos. De repente tem produtos grandes como móveis, né, que são coisas imensas, então você pode trabalhar com o fornecedor, isso é muito legal. Então é uma coisa que vale muito a pena. Então assim, gente, esses são motivos que são bem fortes para você trabalhar. Eu acho que são bem, que já dá para tomar uma decisão aí, certo? E mesmo assim, a última dica, que é uma das mais importantes, que é o quê? Antes de você fazer qualquer coisa, escolher plataforma, ver o fornecedor e tudo mais, tira da cabeça. Tira o seu plano, o que você está pensando da cabeça e coloca no papel. Quando você coloca no papel, o seu plano, o seu projeto, ele materializa. Então, você tem algo físico para você trabalhar. Isso você consegue visualizar e te dá mais segurança, diferente de estar na cabeça, que fica muito confuso, é muita coisa. Nossa, eu tenho que ir atrás de fornecedor, tenho que ir atrás de quem vai enviar, comenta, tal, material, embalagem. Então é muita coisa. Então quando você consegue colocar isso no papel, você consegue ir eliminando em etapas. Dessa forma fica bem mais fácil. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Espero que tenha ajudado vocês aí. E um forte abraço e até a próxima.